Oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso primeiro vídeo de 2026. Esse ano a gente vai ter uma nova proposta aqui no canal do YouTube e eu espero que vocês gostem. Então, assista ao vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou do formato, dá sugestões sobre temas, sugestões sobre a dinâmica aqui do vídeo, tá bom? E a gente não poderia começar 2026 com outro assunto. Primeiro, Madonna, né? Apresento a vocês. O pessoal lá do Instagram já conheceu a mascote que chegou aqui em novembro do ano passado. Mas antes mesmo de Madonna chegar aqui, em outubro, o governo federal publicou um decreto que fazia algumas alterações na Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Teve uma grande repercussão na sociedade e aí em dezembro teve um novo decreto com algumas alterações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Estou me referindo ao decreto 12.686, que foi de outubro, e o de dezembro ao 12.773, que são decretos, então, que instituem aí algumas alterações ou reafirmações, vamos entrar nesse ponto, dentro da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Então, por que eu falei, né, vamos entrar aí nesse ponto? Porque eu vejo que cada nova política, cada novo decreto, cada nova lei que a gente tem no Brasil sobre inclusão, né, de uma forma geral, seja inclusão escolar, inclusão social, enfim, a gente acaba não tendo grandes mudanças, né? As mudanças são alguns pontos, como por exemplo na Lei Brasileira de Inclusão, a gente teve algumas mudanças, como a presença ali do agente de apoio, né? Que a gente chama o senso comum de mediador, mas na letra da lei, ali no texto integral, as mudanças foram poucas. Muita coisa ali já tinham outras leis, outros decretos que já instituíam aquilo ali de formas separadas ou juntas em um outro texto, enfim. E a mesma coisa acontece, ao meu ver, em relação a esses decretos do final de 2025, porque eles mudaram poucas coisas. No texto geral, o que a gente tem mais é uma reunião de pontos que já existiam em outros textos jurídicos. Então, os textos, né, são bem densos, né, bem longos. Eu separei aqui dos dois decretos para falar ponto por ponto, mas como muita coisa acaba se repetindo, eu quero ir direto ao ponto, assim, em relação ao que muda efetivamente. Né, que foram pontos até que a sociedade debateu bastante ali entre um decreto e outro, né, entre outubro e dezembro. Acho que o grande ponto, que foi o que deu a maior repercussão, é que agora o governo ele pode contribuir com recursos técnicos e financeiros para instituições sem fins lucrativos que trabalhem exclusivamente na educação especial, como por exemplo as APAES. Para mim, o grande ganho desses decretos vem numa outra parte do texto. Porque nesses decretos fica ali bem esclarecido os papéis e a formação em relação ao agente de apoio. Então, até então, a gente não tinha nenhuma exigência, por exemplo, da formação daquele profissional que exerceu o papel de mediador do aluno. Então, a gente não sabia, por exemplo, se estava correto quando um concurso abria exigindo nível fundamental, nível médio, ou quando alguma escola particular contratava um especialista, né, em saúde mental, tipo psicólogo, né, ou estudante de psicologia, graduando de fonoaudiologia, de pedagogia, enfim. Isso não estava claro até então e nesse decreto fica claro lá qual é o papel e qual é a formação necessária. Outros assuntos que ganham ali mais detalhes de como vai funcionar, para que serve, o que tem que ter, são documentos como o PEI, o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, e o PAEE, né, que é o Plano do Atendimento Educacional Especializado. Então, tudo isso nesses decretos começa a ganhar mais detalhes, ajudando, então, né, na prática ali do dia a dia do chão da escola.
Uma outra novidade nos decretos é a instituição estudo de caso, né? Em um dos lugares que eu trabalho, isso já era bem falado, né? Não como está escrito ali no decreto, mas essa já era uma expressão usada para alguns casos. E aí o estudo de caso, na verdade, é uma metodologia para sistematizar os registros ali daquele aluno, principalmente aquele que está em investigação de alguma coisa. Então a escola suspeita que ele tenha algum laudo, né, algum transtorno, então ele pode entrar ali como estudo de caso, o que já faz com que ele tenha garantia de alguns direitos. Mas o estudo de caso, necessariamente, como está descrito na lei, é, na verdade, uma metodologia, né? Não se refere ao aluno, se refere ao método ali, como aquele aluno vai ser registrado, sistematizado na escola. E esse estudo de caso, ele vai servir já como uma etapa inicial para a produção dos documentos, tanto o PEI quanto o PAEE. Então, independente de laudo, o aluno já passa a ter acesso, né, a alguns direitos que são, né, descritos ali nesses outros documentos. E aí a escola convém acionar a rede, né, de saúde, de assistência, para ajudar aquela família na investigação do caso daquele aluno. Uma coisa que não muda, mas que talvez para algumas pessoas pareça uma novidade, é que não tem exigência de laudo para que aquele aluno comece a ter acesso aos direitos dele, né? Mas nesse caso do decreto, o que vem como novidade é essa categoria de estudo de caso. Então, antigamente, num decreto 4 de 2014, acho que é isso, depois eu vou botar aqui na correção se eu estiver errado, né? O MEC já tinha estipulado que o aluno com alguma dificuldade na aprendizagem não precisaria ter um laudo médico para acessar alguns direitos, para ele conseguir, né, ter de fato o direito à educação garantida, o direito constitucional. Mas muita gente não conhecia esse decreto ou fazia, né, de não conhecer, para exigir o laudo como uma condição para aquele aluno ter acesso à sala de recursos, por exemplo, ou ao mediador. E aí, dessa vez, isso fica bem claro, que esse aluno ele pode entrar nessa categoria de estudo de caso e aí começar a ter acesso a esses direitos. E o que não muda, mas eu faço questão de finalizar esse vídeo frisando esses pontos. Não muda que o aluno com alguma deficiência, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem direito a acessar a escola regular com as adaptações necessárias. E aí vem um outro ponto que não muda e que é importante frisar. Essas adaptações necessárias, elas precisam ser pensadas de acordo com as especificidades de cada aluno. Outra coisa que não muda é que a matrícula do aluno na sala de recursos, no atendimento educacional especializado, não anula a obrigatoriedade dele de matrícula no ensino regular. O AEE continua tendo que ser ofertado no contraturno para não impedir que aquele aluno acesse a sala de aula regular. E a questão que eu já falei, mas vou reforçar, que esse acesso ao AEE, ele não pode ser condicionado à presença de um laudo médico. Agora, bem especificamente, capítulo 3, seção 1, artigo 17, fala sobre a formação continuada do professor da rede pública, incluindo apoio intersetorial. Isso também já existia em outras leis, diversas outras leis, mas muita gente não tinha conhecimento. Então, vamos frisar aqui também, porque as famílias estão muito bem orientadas e elas estão correndo atrás do que é direito delas garantido por várias leis. Mas o professor acaba sempre ficando como um refém desse aluno, né, que chega e ele não tem o preparo, ele não tem nenhum respaldo, ele não tem um acompanhamento técnico ali para ajudar ele com aquele aluno. Então, acaba criando uma rivalidade como se o inimigo fosse a criança, o aluno que está ali, quando não é. Então, quando todo mundo, famílias e docentes,
estão cientes dos seus direitos, aí cada um vai correr atrás do seu e todo mundo vai ficar feliz, bem, o aluno aprendendo e incluso.